Oi, meu aluno! Seja bem-vindo à nossa aula na Escola Superior Universitária. Sou o professor Guilherme De Luca e estarei contigo em mais essa missão para que nós possamos estudar bastante o nosso direito no âmbito do direito imobiliário. Então acompanha comigo aqui na nossa aula essa temática que eu vou apresentar para você a partir de agora. E para a gente começar, nós vamos falar nesse bloco um pouco sobre a teoria da apelação. Sim, então nesse bloco de aula eu quero reservar para você um estudo sobre a apelação no novo Código de Processo Civil e posteriormente nós vamos fazer alguns modelos de apelação só para a gente entender como que funciona toda a estrutura, toda a semântica, segundo a ordem jurídica, segundo o nosso direito. E o Mosquitinho, né, que tem me acompanhado aí em todas as aulas, ele aparece no estúdio sempre que eu ligo a luz. Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender, né? A gente faz uma introdução bonita, passa um mosquito aqui para nos atrapalhar. Mas, gente, olha só. Voltando aqui para a nossa matéria, voltando para o nosso conteúdo, é inegável que o direito, assim como demais ramos, ele é uma área que é muito movimentada. E as teorias do direito, elas não podem ser teorias estáticas e imutáveis. Elas têm que se transformar ao longo do tempo. Então, com a mudança social, com uma mudança cultural, política, tecnológica, por exemplo, é necessário que as leis elas venham se adaptar às novas demandas que a sociedade ela vem exigir da gente. Então, o que vale eu dizer aqui para você? É importante que o legislador ele deve, ao longo do tempo, rever as suas próprias decisões. Entre elas, o CPC. Né? O CPC em 2015 nós tivemos uma modificação imperiosa. Ué, mudou tudo o CPC. No âmbito do direito do trabalho, a reforma trabalhista, no direito penal, agora a movimentação do novo CPP. Então, tudo isso deve ser transformado ao longo do tempo. Então, veja, o que eu quero falar com você nessa aula de hoje é justamente a visão geral do recurso de apelação no nosso Código de Processo Civil atual, no CPC vigente. Nós tivemos aí inúmeras leis que são responsáveis por concretizar uma das mais importantes alterações dentro do nosso direito. Então, nós tivemos muitos debates no processo civil para que nós pudéssemos chegar a esse formato que nós temos hoje. Esse novo diploma, ele apresenta aspectos que eu poderia dizer que são os dos mais importantes, que visa aí, além de proteção aos direitos como fundamentais, ele se dispõe também a buscar uma maior efetivação nos atos da vida civil e também na busca pela solução das mais variadas controvérsias jurídicas, tá? Ainda que isso eu posso te falar de forma bastante supletiva. E logo, o que acontece com isso? Ele vai afetar a aplicação prática de outras formas de litígios, dos mais diversos ramos do direito, inclusive o direito imobiliário, né? Então, por tudo que há aí uma ligação entre o novo e o antigo, é importante, evidentemente, que o nosso legislador ele altere para modernizar e não para problematizar a nossa lei, tá? Então as alterações, elas vão alcançar diversas demandas que compõem os assuntos, como alterações que são realizadas aí ao longo do tempo. Tudo isso, gente, com uma aplicação ampla e direta, que ela seja ligada justamente, eu estou olhando aqui porque eu achei que eu tinha cancelado a gravação, depois do mosquito, né? Então essas alterações, só retomando aqui meu raciocínio, elas alcançam diversas demandas que compõem assuntos, alterações, realizações no que diz respeito a prazos, multas. Ou seja, tudo isso serve para mudar o nosso sistema judicial. Ô, gente, mas olha só, acompanha comigo aqui. Final das contas, o que é recurso? Recurso, vamos para a tela? Recurso, ele pode ser considerado como recuar, voltar atrás,
No direito, eu posso dizer que é todo meio empregado pela parte litigante a fim de defender o seu direito. Ô, letra feia, né? Ai, gente. Nessa altura do campeonato, com tantas aulas que você já teve com o Deluca, tá reclamando ainda da minha letra, né, gente? Supere. Supere, como diz aí o cantor. Mas olha só, nós podemos identificar o recurso como um remédio jurídico processual e ele vai ser utilizado para proteger o direito que se supõe existir. Essa seria a ideia, o viés que justifica o nosso recurso. Então, no que se refere a algo que vai além de um sentido lato do conceito de recurso, eu poderia dizer para você que essa definição técnica e restrita, ela vai falar para nós do meio pelo qual você vai provocar durante aí o transcurso de uma ação e quando você requer o reexame de uma decisão judicial, seja aí pela mesma autoridade judicial ou superior dentro de uma relação jurídica, né? Que está diante de invalidação, esclarecimento, de integração. Então, o recurso ele aparece como resultado do desdobramento de uma ação, porque ele possibilita a revisão sobre uma espécie de decisão judicial. E essa decisão promulgada, ela vai acontecer por algum órgão jurisdicional, né? E ela não é admitido que se conceba aí por nenhum órgão estatal, não jurisdicional em questão, né? Esse recurso que nós estamos falando, ele vai ser estudado dentro de uma relação jurídica onde, de fato, a gente expressa o desejo de agir, de ação. Não é o direito de ação, de ajuizamento de ação, mas o direito de agir para quê? Para que a decisão ela seja materializada de uma forma bem justa. Ué, o que tem de mais? Porém, em relação à apelação, como que a gente pode definir a apelação? A apelação, ela pode ser definida como, vamos anotar. Eu defino ela da seguinte maneira: é o recurso utilizado frente às sentenças proferidas. Olha que interessante que ele é. Então aqui, seja de mérito, terminativa, não importa, né? Mas ela vai ser então sempre utilizada para a gente voltar atrás contra uma decisão de primeiro grau de jurisdição. Então o objetivo é encaminhar a causa para um reexame junto aí um juízo de segundo grau e que a gente possa consignar uma reforma, seja ela total, parcial, uma invalidação de uma decisão que a gente está querendo impugnar. Ué, tudo isso pode ser, tudo isso a gente pode considerar nesse viés jurídico normativo que nós estamos trazendo aqui à tona, né? Sabia que, por aspecto de curiosidade, a apelação, que é esse recurso que a gente está falando aí, o que acontece? A apelação ela decorre lá do direito romano, né? Só que a apelação no Brasil ela decorre do direito português, tá? Isso é só aspecto de curiosidade que eu levantei para trazer para vocês, tá? Só para a gente entender. Mas galera, no ordenamento jurídico brasileiro, se você fizer uma abertura lá do rol do artigo 994, ele fala para a gente da possibilidade de apelação, agravo de instrumento. Ele fala para nós do agravo interno
Ele fala dos embargos de declaração para nós. Ele fala do recurso ordinário. Cuidado quem faz trabalhista aqui, gente, que esse recurso ordinário não tem nada a ver com o recurso ordinário trabalhista, tá? Ele fala pra gente do recurso especial, do recurso extraordinário, que é o RESP e o REST, né, que a gente sempre fala, né? Ele também fala de agravo em recurso especial extraordinário, embargos de divergência. Tudo isso, basta aí você consultar o artigo 994 do nosso CPC. Então, o que acontece? Todos esses recursos, eles garantem para nós que haja uma continuidade do direito à recorribilidade. Então, ele permite que seja aí realizado um reexame, uma reforma, uma anulação, entre outras medidas aí durante todas as fases do processo, tá? Seja com os mais variados recursos aplicados ou com as mais diversificadas situações que a gente pode ter, tá? Tudo isso acontece. Mas se a gente fosse analisar antes do novo CPC, né, que é o CPC de 2015, já é novo, né, mas já é uma criança ranhenta aí que anda com catarro no rosto, né? O que acontece? O CPC, ele falava pra gente, ele tinha vários artigos que falava que da sentença caberia apelação. Mas aí, o problema enfrentado que a gente tinha era a definição do que era sentença. O próprio artigo 162, ele falava que era o ato pelo qual o juiz ele colocava termo ao processo, decidindo ou não o mérito, né? Isso que ele falava para nós. Mas essa definição, ela era uma definição muito fraca, gente. Porque ela confundia, muitas vezes, a ideia de processo e de procedimento. Então, o legislador, por meio das reformas que ele foi implantando, ele inseriu um contexto diferente. Nesse artigo, lá no CPC antigo ainda, ele falava que sentença era um ato do juiz aí que implicava em algumas situações previstas em determinados artigos de lei. Mas, ainda assim, não se evoluiu do jeito que deveria, né? Ainda assim tinha confusão, ainda assim tinha alguns embaraços. Então, o legislador, ao definir o critério de sentença, que estaria no novo CPC, que é o CPC atual, ele falou assim: ó, então, a redefinir o significado da sentença aí, vamos inserir um artigo, no caso é o artigo, se eu não estiver enganado, é o 203, parágrafo 1º, ele fala que salva aí as disposições de procedimentos especiais, sentença é considerado um procedimento pelo qual o juiz, com base nos famosos artigos 485 e 487, é um pé no saco esses artigos, né? O juiz ele vai pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum e também serve para extinguir a execução. Então veja, o conceito aqui ele foi muito mais direto, muito mais objetivo. Então ele passou a levar em consideração a fase de desenvolvimento do processo, sem aí que tivesse que levar em conta o objeto decidido. Então, meu aluno, uma coisa que é legal de notar é que ele adotou uma postura muito clara e objetiva acerca do conceito de sentença. E ele facilitou para nós a aplicação do dispositivo recursal de uma forma bem correta, né? Então, se o ato decisório ele for proferido durante uma marcha processual, sem colocar fim aí à fase cognitiva da execução, nós estamos diante de uma decisão interlocutória que vai servir, inclusive, para desafiar o recurso de agravo de instrumento. Ou seja, para criar confusão no negócio, né? Mas se a decisão aí finaliza a atividade jurisdicional na primeira instância, é a sentença contra aí, a gente tem que interpor apelação, né? Então, basicamente, a gente tem a ideia, lá no artigo 1009 do CPC atual, que da sentença cabe apelação. É um mantra isso para nós, né? Da sentença cabe apelação. Questões que vão ser resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar um agravo de instrumento, elas não vão ser cobertas pela preclusão. E elas vão ser suscitadas também em preliminar de apelação, tá? Eventualmente aí interposta contra uma decisão final,
ou até mesmo nas contrarrazões, tá? E se as questões que estiverem previstas também forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente ele também é intimado para ir num período de, sei lá, 15 dias, ele vir se manifestar, tá? Então é legal a gente verificar essa situação. Se você parar para pensar, o CPC atual, quando ele fala da apelação, ele lança critérios no que diz respeito à sua aplicabilidade e em quais momentos que ele pode ser interposto. Apesar aí do caput, ele não ter sido alvo de alteração do seu contexto, tá? Então, a forma como ele se encara as questões da sentença, ela alterou para nós a aplicação do recurso. Então, nós deixamos aí de utilizar uma classificação de sentença com base no que diz os conteúdos que são proferidos por ela, tá? E sim no momento também que ela vai se encontrar contra quando se proferiu a sentença, né? Só uma dica para você, já que nós estamos falando de teoria aqui, é um bate-papo isso. É importante eu esclarecer que a questão de prazo para que a recorrente possa se manifestar quando nós estivermos diante de contrarrazões vai ser de 15 dias. 15 dias, tá? Esse é o prazo que nós temos. E essas alterações foram importantes para o recurso de apelação, tá? Outra coisa que eu queria falar, aproveitando aí que eu falo mais que o homem da cobra, já ouviram esse ditado, falar mais que o homem da cobra? Uma outra coisa que eu coloquei aqui para falar para vocês, né? A gente tem a cola, né, gente? Eu coloco a cola aqui. Eu tenho um roteirinho do que eu vou falar para vocês. Eu vou chegar aqui falando da cabeça. Vocês acham que é assim? Eu tenho cola. Artigo eu decoro, tá, gente? Por incrível que pareça, artigo eu decoro. Mas, ó, eu queria falar para você de sentenças e questões que são decididas por interlocutórias não agraváveis. O que é isso? Então, você imagina aqui comigo. O recurso de apelação, ele pode ser interposto contra sentenças que vão ser proferidas durante aí o processo de conhecimento, por exemplo, de execução, ou nos casos de tutela de urgência. E aí não importa para nós o tipo de processo ou procedimento, tá? Porque a apelação, ela vai ser cabível a qualquer espécie de procedimento, seja ele comum, especial, não importa, né? E a apelação ela também é cabível em sentença que seja proferida em jurisdição voluntária ou contenciosa, tá? E a não aplicação dos recursos de apelação, eles vão ser medidas excepcionais. Então presta atenção. Contra uma sentença proferida em execução fiscal, um processo tributário, em respectivos embargos aí de valor que seja inferior a 50 obrigações reajustáveis, seguindo as regras do Tesouro Nacional, então, em vez de fazer uma apelação, eu posso fazer os embargos infringentes. E esse recurso vai ser julgado pelo próprio órgão prolator da decisão, tá? Então, não existe previsão para interpor o recurso de apelação em caso de antecipação de produção de provas, por exemplo, né? Porque nesse caso não há que se falar em recurso. Questão de ser óbvio. Outra coisa, a apelação, ela vai ser cabível em face de sentença, tá, gente? A apelação ela é cabível em face de uma sentença, sendo que ela não vai ser utilizada para impugnar conteúdo de decisão presente na sentença, tá? Cuidado para não confundir isso. Cuidado para não confundir isso. E eu também queria falar para você sobre o pedido de reforma, de decretação de nulidade ou nova decisão e extinção do duplo grau. Agora, quando eu balanço a cabeça, né, que eu olho aqui, você já acha que eu tô olhando a minha cola, né? E tô. Brincadeira. Ô, gente, olha só. Vale destacar que a apelação, ela vai ser dirigida ao juiz. E ela tem que conter uma série de requisitos, né? O artigo 1010, vou colocar aqui para vocês, artigo 1010 do CPC, ele altera e reforma a estrutura do recurso
incluindo que a apelação deve conter o quê, gente? Ela vai conter... Aí, eu vou falar para vocês, porque não vai caber aqui no meu espaço, mas basicamente é assim. Nome, qualificação das partes, razões dos pedidos, o fato e o direito, que eu estava esquecendo de falar aqui para vocês, pedido da nova decisão. Tudo isso tem que constar, tá? Tudo isso tem que se fazer presente. Vale destacar que o apelado ele vai ser intimado para apresentar contrarrazões sempre no prazo aí de 15 dias, tá? Isso é uma regra bastante unânime que a gente tem. Agora, se o apelado ele impuser apelação adesiva, o juiz ele tem que fazer o quê? O juiz tem que intimar o apelante para que ele apresente as suas contrarrazões, tá? Depois de feito tudo isso, o que o juiz faz? Ele remete ao tribunal, independente da admissibilidade. Então, meus amigos, o recurso ele tem que ser apresentado numa peça que é dividida em duas partes, que você já sabe disso, né? A primeira para o juiz da quo, que proferiu a sentença, e a segunda para o juiz do adquém, porque lá ele vai apreciar essas razões. Então, o novo diploma do CPC, ele praticamente deixa o procedimento mais claro, né? Não que não era feito isso antes, tá bom? Não que não era feito isso. Só uma observação que eu gostaria de fazer para vocês, tá bom? Gente, então perceba-se que nós tivemos muitas mudanças importantes no que tange aí o nosso CPC. Esse artigo 1010 que eu acabei de falar para você, ele também incluiu aí um parágrafo 3º, que ele fala para nós que o processo ele tem que ser remetido ao tribunal pelo juízo independente do juízo de admissibilidade, tá? Independente disso. Porque essa questão que eu estou falando para você, independente de qualquer motivo, independente de qualquer procedimento descrito, os autos eles têm que ser remetidos ao tribunal por determinação do juiz. Então, se o juízo de admissibilidade for realizado, ele tem que ser realizado apenas uma vez pelo tribunal competente para julgar, tá? E para a gente fechar esse bloco, eu quero falar para você da situação relacionada ao julgamento monocrático. O que acontece? O julgamento monocrático, ele não tinha previsão legal no CPC antigo. Então, ele é uma novidade do novo CPC que está previsto, vamos colocar aqui, julgamento, vai ficar bem claro para vocês, monocrático. O julgamento monocrático, ele está no artigo 1011 do CPC. E ele fala para a gente acerca das atitudes que o relator pode tomar. Então, ele vai receber o recurso de apelação e aí ele pode decidir monocraticamente. Se não for o caso de uma hipótese de decisão monocrática, ele pode elaborar o seu voto para julgamento do recurso, que vai ser apreciado pelo colegiado. Então, veja, ele traz aqui para nós uma série de regras que devem ser observadas, que devem ser impostas. Como, por exemplo, a questão do mérito, né? Onde o relator, em casos, por exemplo, que não existia a possibilidade da gente aplicar uma decisão monocrática, ele deve elaborar o seu voto e encaminhar a remessa ao colegiado sobre esse recurso, tá? Tudo isso ele tem que fazer. E uma outra coisa legal, eu falei que era o último ponto, mas eu sou mentiroso, desculpa, porque eu quero falar de outra coisa também. Eu queria falar do efeito devolutivo. O que seria o efeito devolutivo, né? Nesse caso, ele é transferido ao juízo, a de quem? Toda a matéria que foi alvo da discussão, que é o tema do processo, né? Então, independente de solucionado ou não, e também em casos aí de matéria que não foi suscitada,
mas que seja de ordem pública, a apelação ela vai devolver para apreciação. É legal falar disso, né? Então, gente, no próximo bloco, nós vamos abordar um pouquinho mais sobre essa questão do efeito devolutivo. Eu vou fazer um estudo mais amplo com você e eu tenho certeza que você vai tirar de letra e a gente vai fazer umas pecinhas, tá? Então, não saia daí, bebe aquela água, toma aquele cafezinho e volte para o próximo bloco. Segue lá nas redes sociais da Escola Superior Universitária, @Prof. Guilherme também. É sempre um prazer imenso estar aqui com você. Um forte abraço e até mais!